ninguém nasceu, viveu um tempo razoável de vida e morreu dentro de uma democracia. Nunca tivemos isso na história do Brasil. E a democracia leva a isso, leva a testes contínuos. Nós estamos passando por um teste. Nesse quesito nós estamos sendo aprovados pelas instituições. Eu converso agora com o presidente da seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Marcos da Costa, sobre a repercussão desse processo de impeachment aqui no Brasil e no exterior. Qual é o posicionamento da OAB diante de todos esses fatos? Bom, com relação ao Brasil, nós vivemos um momento muito triste, um momento em que a economia se encontra absolutamente desacelerada, redução de 3,8% do PIB, desemprego, 12 milhões de desempregados, 94 mil postos de venda comerciais fechados, 4.400 indústrias aqui no Brasil, a mostrar que nós precisamos avançar. E nós temos uma Constituição que é de 1988, 28 anos só de democracia. Mas essa Constituição de 88 permitiu o maior período democrático da história do Brasil. 28 anos é pouco, mas é o maior período democrático. E ela previu, essa Constituição, saídas para momentos como esse. E uma saída constitucional é um processo no âmbito do Senado Federal, onde é atribuída à Presidência da República a prática de um delito, se permite ela a defesa, e os senadores avaliam, apreciam e julgam se é o caso de afastá-la ou não afastá-la. Afastando a presidência, assume o vice-presidente, que no caso do Brasil é um constitucionalista, é um professor de direito constitucional, é um advogado, e que por isso nos traz uma tranquilidade no que diz respeito à segurança jurídica, que é a base da construção da democracia. Então a expectativa nossa, a partir desse período, desse processo do impeachment, é que nós vamos ter, sim, um avanço social com a segurança jurídica trazida por um constitucionalista, ele que é um articulador político também importante no Brasil, foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, capacidade de negociação política, e que vai ter, nesses 2 anos de continuidade do atual governo, a possibilidade de trazer para o Brasil as reformas políticas que o Brasil tanto precisa. O senhor que lida com empresários, qual é a repercussão disso tudo no exterior? Preocupação, insegurança jurídica, insegurança do investidor. Nós tivemos uma queda na produção do país gigantesca, queda nos investimentos, e isso levou, inclusive, à diminuição da própria visão que tem o empresário estrangeiro no que diz respeito à possibilidade de conquistar aqui no Brasil algum tipo de um espaço empresarial. Nós acreditamos agora que com o processo de impeachment no seu período atual, com a presidente afastada e o vice-presidente assumindo, que esse quadro se altere, até porque também no exterior vai ficar a visão de que no Brasil, hoje, o presidente é um constitucionalista, alguém que defende o Estado Democrático do Direito. A gente observa, é uma espécie de guerra jurídica. Há extremos dentro do poder judiciário, né? Então, acaba arrastando esse processo por um período mais prolongado e criando esse clima de instabilidade. Qual a sua opinião sobre isso? Esse processo, onde se atribui à presidente um crime de responsabilidade, ou seja, não é um crime comum, é um crime de natureza política, é um crime que, no caso, de descumprimento de uma norma fiscal. Esse processo ele tem natureza fundamentalmente política, tanto que é julgado pelo Senado Federal e não por uma corte do Judiciário. Em sendo um processo que tem um cunho político, se permite discussões, principalmente por parte da defesa, que também levam a uma tentativa de trazer a população, sensibilizar a população a fazer que, através dessa população, os senadores possam votar a favor da presidente. Por isso, esse discurso, que é um discurso equivocado do ponto de vista jurídico, de que haveria um golpe no Brasil, é evidente que não há golpe, o processo de impeachment é constitucional, tem uma base legal, mas é um discurso de natureza política. Esse discurso de natureza política tem feito também no Brasil, tem gerado no Brasil uma grande divisão social. Então, hoje o Brasil vive uma parcela da população defendendo a presidente contra o chamado golpe, e a grande maioria
com uma visão mais jurídica do processo, a dizer, não, a presidente não está acima da lei, ela deve ser responsabilizada se na prática num crime, tem o direito de defesa, mas nós vamos ter, no final do processo de impeachment, uma decisão do Senado, compreendendo o que houve ou que não houve crime e a partir daí tomando sua decisão. O senhor acredita que, embora tenhamos um ônus na economia diante de todo esse processo, há um ganho em conscientização da população, conscientização política? Eu acho que nós estamos construindo a nossa democracia. A democracia, como eu disse, é muito jovem, 28 anos é muito pouco tempo. E esse período é que nós estamos formando os nossos cidadãos. Ninguém nasceu, viveu um tempo razoável de vida e morreu dentro de uma democracia. Nunca tivemos isso na história do Brasil. E a democracia leva a isso, leva a testes contínuos. Nós estamos passando por um teste. Nesse quesito nós estamos sendo aprovados pelas instituições. O Judiciário tem funcionado, o Congresso tem funcionado, e a par dessa discussão social, o fato é que tudo está caminhando dentro daquilo que é previsto na Constituição. De forma que eu acho que isso vai levar a uma reflexão por parte dos nossos agentes políticos, a compreender por que nós chegamos a esse ponto, propondo o aperfeiçoamento do nosso sistema político, uma reforma política que é algo que praticamente uma unanimidade em termos do Brasil, se discute qual tipo de reforma, mas é uma unanimidade, é necessário de fazer uma reforma e promovendo-se essa reforma, avançamos, sem dúvida nenhuma, na consolidação da nossa democracia. Terminado esse processo todo, caso haja o impeachment da presidente, qual vai ser a postura da OAB? Será de cobrança a um possível novo governo? A OAB exerce no Brasil um papel muito especial, porque ela tem se destacado durante toda a história do Brasil como a porta-voz da sociedade, participando dos grandes momentos sociais de nossa história. E mais uma vez a ordem foi chamada agora a manifestar, nos manifestamos sobre a necessidade da abertura do processo de impeachment e da forma que nós fizemos durante toda a nossa história, apartidário, não tomando partido por parte das pessoas, mas instituição, e aí vamos, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, olhar para o que está acontecendo no nosso país, os avanços que esperamos sejam trazidos pela nova presidência e contribuir nos debates necessários para que o país consiga encontrar o seu caminho de ser um país mais justo do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da inclusão. Na prática, como tem sido essa participação da OAB nesse processo? A população sempre nos chama para ouvir da ordem o seu posicionamento. Como é um posicionamento técnico, jurídico, não partidário, ela traz, por parte da sociedade, uma grande credibilidade. Em todas as pesquisas, a OAB aparece como a entidade de maior credibilidade da sociedade civil no nosso país. Discutimos a questão do impeachment, fizemos uma discussão por Estado e também no plano nacional, extraímos uma posição no sentido nacional, no sentido de que apoiamos o processamento do impeachment, assim o fizemos, de forma absolutamente transparente e acompanhamos todos os movimentos. O movimento do presidente da Câmara, sobre o qual existiam denúncias gravíssimas e prática de delitos também, solicitamos o afastamento dele. Em relação ao Senado, o senador que também apresentou problemas gravíssimos em termos de comportamento, de decoro parlamentar, também pedimos o seu afastamento e assim temos promovido, quando necessário, buscando inclusive o Supremo Tribunal Federal para fazer com que a legalidade, a moralidade e os demais princípios republicanos imperem efetivamente nas nossas instituições. Para a gente encerrar, o senhor acredita que é um novo momento de conscientização, de combate à corrupção, como nunca houve nesse país? Eu acho que sim. Eu acho que os instrumentos hoje, a liberdade de imprensa, as novas mídias que nós temos, tornam muito mais transparente todo esse cenário, principalmente no que diz respeito ao uso do dinheiro público. E não só permite que a sociedade controle os nossos gastos, verifiquem as licitações, as contratações que são feitas pelos governos, mas também a partir daí possam auxiliar
nas discussões da formulação financeira do nosso país, financeira pública. E assim nós temos promovido, inclusive, encontros no estado inteiro, procurando fazer com que os cidadãos também apreendam os instrumentos que têm de controle social dos gastos públicos. Senhor Marcos da Costa, muito obrigada pela sua participação tão especial aqui na Ducascope TV. Eu que agradeço e espero que nós possamos aí ter efetivamente, nesse momento triste, conturbado, mas os primeiros passos para que o Brasil encontre o caminho que a sociedade espera e deseja. Muito obrigada. Luciene Miranda para a Ducascope TV.